Estádio José Telésforo Ferreira de Araújo, fundado em 28 de julho de 1988. Um aniversário da cidade de Campo Formoso e também uma micareta em Campo Formoso. E Olimpíada de Seul, onde o Brasil conseguiu a medalha de prata com Timácio, com Giovani, com Bebeto, com Romário, com Dunga. Praticamente a metade dos jogadores que jogaram essa em 88 foram campeão em 94. Mas Campo Formoso vivia euforia de ter um estádio apropriado. E foi fundado o estádio José Telésforo. E o estádio José Telésforo, no seu primeiro jogo, teve na abertura um jogo Fluminense de Feira contra a seleção de Campo Formoso. Fluminense que era na época, ainda é um dos melhores times do norte da Bahia e do interior baiano. E o Fluminense naquela época tinha um time muito bom mesmo. Se não me engano, naquele ano, em 87, 88, o time do Fluminense perdia talvez um pouco para a Catuense, que tinha sido vice-campeão baiano em 87, a Catuense. Mas o Fluminense era um time gigante. E a seleção de Campo Formoso perdeu por 1-0 com gol de Rivelino para o Fluminense. Tinha em média, uma média de 5 mil pessoas no estádio, na abertura. E nessa abertura disputava com um trio elétrico tocando na praça. A gente lembra muito bem que na praça, nossa praça Louisiana, hoje Herculano, trio elétrico tocando por o aniversário da cidade e a inauguração do estádio. E portões abertos deu a média de 5 mil pessoas. E foi aí onde surgiu grandes clubes, né? No estádio José Telésforo surgiu essa geração, né? Também antes dos clubes, a geração que começou que jogou no campo da Esplanada já estava quase que parando. Val, Regi, Lano, Beto, D, Biscoitozinho, ainda jogaram algum tempo, mas já deu espaço a outra geração, a geração de outros jogadores, como Fábio, Nego Daló, Robinho do Zé da Rosinha, Careca, Quiquinho, grandes nomes aí que foi essa geração, Jailton do Limoeiro, um craque, Jackson do Santo Antônio. Então assim, uma geração parou e outra começou. Essa que começou foi a última e a melhor geração que eu vi. Geração de Fábio, de Robinho, de Nego Daló, de Careca, desses jogadores, de Adson, de Anaelso. Essa foi a melhor geração, a última geração que nós tivemos de grandes jogadores no futebol de Campo Formoso. E no campo do José Telésforo mudou, né? Foi fundado novos clubes que vieram se filiar. A Liga Campo Formoso não tinha uma liga na época do estádio José Telésforo, era seu Valdir quem organizava os campeonatos, e aí, como a prefeitura tomou conta, a Liga Desportiva ficou a cargo da prefeitura. E teve como presidente o senhor Arlivan Gonçalves, o seu primeiro presidente, com a sua diretoria, que eu não lembro muito, lembro assim, da primeira diretoria, lembro do Arlivan, o presidente, José Carlos Martins, fazia parte da diretoria, mas eu não lembro assim de todos os componentes. Mas o primeiro foi o Arlivan, o primeiro presidente da Liga de Campo Formoso. E aí surgiu grandes clubes, surgiu o Fluminense que era o Fluminense criado por nosso amigo Amaral e o velho Careca. Surgiu o Fluminense, surgiu o Veracruz, surgiu o Cascavel. Aí a gente vem com Tuiutiba, Praça 11, Flamengo de Santo Antônio, Vasco de Limoeiro. A gente vem para Praça 11, aí vem o Elton Lanches, Sertão, o time do Sertão, que também fez parte, disputou campeonato recente agora.
Mas esses times principal, Veracruz, Fluminense, esses que estavam engajados, Veracruz, Fluminense, o Santa Cruz, o Vila Encantada, era um time que disputavam, Praça 11, era um time que disputavam, começaram Cascavel, que foi vice-campeão, chegou a ser vice-campeão com o Campo Formosense. O Cascavel era um time bem forte, também chegou a ser vice-campeão com o Campo Formosense. Então, times muito bons naquela época, times que surgiram, eu lembro assim, não por querer falar muito, porque o time do Fluminense se tornou o maior vencedor do estádio José Telésio, o time que mais ganhou títulos. Mas tinha grandes empresários, depois teve grandes empresários, o fundador foi o Amaral, junto com o Velho Careca, mas teve pessoas que depois vieram com capital econômico, como o saudoso Nicinho, Gilberto Teiu, que investiram financeiramente no time do Fluminense, e o Fluminense se tornou um grande clube aqui em Campo Formoso. E o Veracruz tinha bons jogadores também, que estava começando, eu lembro do time do Veracruz, assim, de alguns meninos que moram, a maioria mora em São Paulo, mas assim, um dos melhores também que eu vi jogar, né, o Oidiele, que jogava demais, um craque, viu? Deslanchava, mas o Veracruz tinha grandes jogadores, o Zé Roberto, melhor cabeceador de todos os tempos em Campo Formoso. Então, o Fluminense, Veracruz, esses clubes que eu falei, que vieram participar do campeonato, vieram. O Cascavel fez um time, fazia times muito bons. Praça 11 fez times competitivos, muito competitivos. Então, assim, grandes times que vieram a se juntar. São Paulo, Palmeiras, a Botafogo de Poços, que continuou, né? Aí esses outros deram uma parada. Os que eu tinha falado do Campo da Esplanada, como Adeptos, Nuporanga, Estrela, Comisa, esses pararam e deram vaga a outros clubes de Campo Formoso. Esses novos clubes, como eu falei, Fluminense, Cascavel, Veracruz, Praça 11, e por aí vai, Santa Cruz, e Vila Encantada, e uma gama aí, Tuiutibense, Flamengo, todos esses clubes vieram somar muito, né, nos campeonatos que tiveram grandes jogos mesmo. Além de grandes craques, porque surgiu essa nova geração que eu acabei de falar, eu gosto de chamar assim de Fábio e companhia, né? Fábio Presepada e companhia, que engloba essa geração, né? Que eu estou esquecendo de algumas pessoas, mas me desculpe aí, talvez se eu deixo de falar em um ou outro, mas porque às vezes foge da memória no momento, mas a gente lembra assim, eu estou falando porque o que eu lembro, o que eu vi, o que eu presenciei. E tivemos grandes decisões. Decisões entre São Paulo e Fluminense, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Fluminense, Fluminense e Palmeiras, Veracruz e Fluminense, Cascavel e Fluminense. Grandes finais que a gente viu no estádio municipal José Telésforo e grandes participações da seleção no Intermunicipal. Seleção essa que depois, como eu falei, depois do campo do José Telésforo, teve condição de disputar o Intermunicipal, porque não tinha condição de disputar o Intermunicipal. E teve a oportunidade de participar do Intermunicipal. E as melhores colocações da seleção no Intermunicipal é 2004 em terceiro lugar e 2005 em quarto lugar. Então, a participação do Campo Formoso, se não chegou a ser brilhante, mas foi muito boa, tendo, assim, lembrando, né, de público, eu acho que talvez um dos maiores públicos, não me arrisco aqui a dizer, mas talvez a final de 98 entre Veracruz e Fluminense tenha sido uma das maiores. E claro que as outras foram todas importantes, teve o Campo Formosense, que veio fazer parte. O Campo Formosense no início fez um time competitivo também no estádio José Telésforo, depois diminuiu um pouco, mas no início tinha um time muito competitivo.
E assim, talvez eu me arrisque a dizer que o público de 1998 entre Veracruz e Fluminense foi o maior do estádio José Telécio, fora o jogo da seleção. Isso não é uma certeza, é algo assim que eu estou me lembrando, tirando a seleção, em questão de público, talvez Veracruz e Fluminense, porque o Veracruz tem uma torcida fanática e o Fluminense tinha também tinha conseguido uma gama de torcida. Só que assim, eu gosto mais do saudosismo, isso é uma opinião particular, do campo da Esplanada, porque era o saudosismo do amor ao clube, daquele jogador que jogava, que a gente conhecia o time do Palmeiras, a gente sabia que era o time do São Paulo, sabia, sabe, a gente já sabia de cada time qual era mais ou menos. E no José Telécio não, existia a questão do financeiro, começou a falar muito alto, falar alto, e isso não que caiu o campeonato, começaram a vir muitos jogadores de fora, não que o campeonato tenha caído em decadência, não, foram grandes jogos e nada contra isso. Mas por o meu saudosismo, eu gosto de relembrar do estádio do Lauro de Freitas, porque assim, eu vi jogadores incríveis. E não tiro os méritos da geração que eu falei, que começou, que deu continuidade no estádio José Telécio. Mas eu tiro o chapéu para a geração dos anos 80, que era espetacular. Então aí é uma pequena história, um pequeno resumo, porque tem muita coisa para a gente falar, do Estádio Municipal José Telécio Ferreira de Araújo, o nosso, a nossa praça de esporte que temos aqui em Campo Formoso. Espero que vocês tenham gostado, me desculpe se esqueci alguma coisa, mas quase que nenhuma anotação, é tudo na memória, é o que eu lembro, é o que eu vi, né, do futebol de Campo Formoso, principalmente a parte, uma certa parte do Lauro de Freitas e do Zé Telécio, mas me desculpe aí se eu acabei esquecendo de alguma coisa, mas o futebol de Campo Formoso é muito rico. Espero que tenha continuidade. Agora com o refletor no estádio, que nós tenhamos uma continuidade depois dessa pandemia, quando acabar tudo isso, a gente volta a ter público, volta a ter campeonatos bem disputados e que assim seja, que o futebol de Campo Formoso ande a passos largos e não em retrocesso. Valeu?